Olá pessoal, Juliana, Ateliê do Cérebro, tudo bem com vocês? Hoje eu tô passando para conversar sobre o ciúme, mas não é uma conversa assim, as pessoas que sentem ciúme, ou como se libertar, ou a questão terapêutica do ciúme. Na verdade, esse vídeo ele começa com uma brincadeira, porque eu sou ciumenta, né? Então, eu comecei a pensar na questão da neurociência e fui pesquisar sobre isso, porque na verdade, em crises de ciúme a gente sofre pra caramba. E as pessoas às vezes olham e dizem assim: "Ah, mas é só tristeza, é uma depressão, você vai dar a volta", sem entender que alguns mecanismos neurais, que é os disparos cerebrais, hormonais, das substâncias que se movem pelos neurônios, ela altera toda a neurobiologia do ciúme. Ela é muito semelhante à de pacientes de toque. Ela dispara nos mesmos locais os pacientes que sofrem de esquizofrenia. Então, as liberações de alguns hormônios desses, eles interferem na qualidade de vida da pessoa, nas reações, na noção de realidade, e é muito, nossa, doloroso esse processo. Então, fui ler para entender sobre a neurobiologia do ciúme. O que acontece? Eu tomei nota aqui do nome da autora dos grandes trabalhos, é a Kate Kendricks. Ela fez um trabalho sobre isso muito interessante, aonde que ela fala, né? Ela faz uma definição, então, do ciúme, e essa definição de ciúme vou ler aqui porque eu tomei nota, é comprida: percepção de ameaça da perda de um relacionamento precioso. Então, já é importante ali, né? Perigo real ou imaginário que inclui pensamentos afetivos, reações afetivas, cognitivas e comportamentais. Então, esse é o conceito, né, da questão ciúme. Gente, se descobriu muita coisa nos últimos anos, né, pelo estudo da neurociência. O ciúme, ele vai alternando quadros de ansiedade, de depressão e de TEPT. Vocês lembram o que é TEPT? A coisa é tão forte, é tão importante, que o TEPT é o transtorno pós-traumático. É sério isso, ele funciona como um trauma. Por exemplo, a pessoa foi traída durante a vida, e qualquer coisa, real ou imaginária, que aconteça, que ela lembre dessa situação, ela volta para aquele estado mental. E é um estado mental muito interessante, porque ele alterna doses de cortisol e de adrenalina no cérebro. Então, realmente, assim, uma pessoa se sente muito mal. É como se ela entrasse em outra realidade e vai para um sofrimento que não é imaginário e nem psicológico. Por exemplo, essa pesquisadora, a Kendricks, ela fez uma pesquisa muito ampla com os macacos Titi. Os macacos da espécie Titi são macaquinhos que são monogâmicos. Então, eles passam a vida toda com o mesmo par. E o que aconteceu? Em laboratório, né, a pesquisa obviamente autorizada pelas entidades responsáveis, provocou, então colocou fêmeas no cio com machos que não eram seus companheiros, em ambientes diversos, mas que o outro conseguia ter contato visual. E esses cérebros desses mamíferos realmente entraram com reações de estresse pós-traumático e entraram com reações. O que aconteceu lá dentro do cérebro? Vocês sabem da serotonina? Serotonina é um hormônio que nos deixa felizes, nos traz sensação de paz, sensação de alívio, sensação de tranquilidade. A serotonina é um hormônio que normalmente é liberado à noite e faz a gente dormir em paz, faz a gente dormir bem. Pois bem, esses macacos começaram a ter receber uma grande quantidade de serotonina. E aí você me diz assim: mas Juliana, você está recebendo uma grande quantidade de serotonina, eles estão felizes.
Só que tem um efeito inverso. Porque dentro do neurônio, essa serotonina, o que acontece, né? Ela vem para o cérebro, ela traz esse bem-estar todo e depois ela é transportada de volta para dentro do neurônio para reciclar, para depois vir de novo, né? Só que nesse caso a produção é tão alta e a troca é tão rápida que esse movimento não libera no cérebro as sensações boas. Então, ao passo que a serotonina te deixa pensando assim, olha, eu tenho comigo tudo que eu preciso para viver, a sensação fica inversa. Tipo, eu tenho comigo tudo que eu preciso para não viver. Ou eu não tenho comigo tudo que eu preciso para viver. E aí o que acontece? Uma baita descarga de dopamina. Quando a gente conversa sobre neurociência, tem isso nos meus vídeos, né, gente? A descarga de dopamina faz o quê? A descarga de dopamina é motivação. Faz você correr atrás fortemente, né? Com muito impulso, é a locomotiva correndo atrás do objeto que ela precisa, ou da coisa que ela precisa, ou da emoção que ela precisa. Então vocês imaginem numa mente que tá com a sensação da morte, uma descarga de dopamina. O que ela vai fazer? Ela vai lá buscar a pessoa. E aí a gente tem todos os casos de crimes passionais, a pessoa mata outra pessoa, depois se mata, a pessoa sequestra. Claro, gente, né? Eu tô falando dos casos extremos, eu tô falando da questão de equilíbrio cerebral. Eu tô falando também, né, daquele ciúme que dói a barriga, eu tô falando daquele ciúme patológico, de muita agressividade, ciúme doença, né? Ciúme orgânico. Nesse estudo se entendeu o quê? Que o funcionamento do ciúme no organismo humano, ele faz um U inverso. Então quando a gente faz o U, imaginem ali o U, aqui a parte de baixo, um pouquinho para cima do zero, um pouquinho ali, ele faz bem. Ele faz a pessoa que quer o objeto do ciúme se sentir um pouco valorizado, que o outro tem medo de perder. Ele libera dopamina em quantidades capazes de fazer você levar um bombonzinho, melhorar a fala, abrir a porta do carro, sei lá, fazer uma comidinha que o parceiro gosta. Isso. Mas à medida que ele vai subindo na curva do U, ele vai se tornando tóxico, muitas vezes perigoso, aquela encheção de saco, né? Dá uma paz para tua esposa, para tua namorada ou para o teu marido, deixa lá e comer uma pizza com os amigos ou as amigas e não fica ligando, essas coisas. Até ali tudo bem. Agora, quando ele se transforma em trauma, que esse cortisol começa a subir provocando dor e que essa troca de serotonina começa a ser um sofrimento, precisa tratar, né? Essa reação, ela se compara a perigos reais ou imaginários de perda de vida mesmo, assim. É uma manifestação que envolve vínculo afetivo, medo de perda de um relacionamento importante a partir de um perigo real ou imaginário. E o ciúme também, ele tem como característica aparecer em pessoas que têm um limiar baixo de retenção. Então, o ciúme leve e moderado pode ser adaptativo. Você se ajeita com ele, consegue continuar vivendo. E o ciúme muito exagerado, que é esse ciúme patológico que tem essa curva, né, do inverso. Gente, a neurobiologia do ciúme, ela é uma coisa extremamente interessante. Eu sugiro que, se vocês quiserem se aprofundar nesse assunto, né, leiam esses artigos, que eles estão disponíveis no Google Acadêmico, por exemplo, e essas análises. Olha só o que ele fala, que o ciúme patológico provoca uma alteração importante no córtex cerebral pré-frontal e é justamente, né, o controle e o descontrole emocional mais violento, e ele pode sim causar um comportamento agressivo involuntário. A pessoa não saiu de casa para, sei lá, brigar ou agredir fisicamente a outra,
mas é o que acaba acontecendo. Ele também aumenta a atividade da amígdala, e isso é o nosso instrumento de detectar perigo. Outra coisa muito interessante, eu preciso contar para vocês isso porque é muito bacana o estudo do mecanismo cérebro. É que a pessoa que tem um ciúme patológico, ela tem a percepção muito aguçada para quando existe uma coisa assim. Por exemplo, sabe aquela pessoa que olha duas outras pessoas e diz assim, ali pinta um clima, ali tem uma coisa. Ela sabe, porque essa percepção, ela fica sempre trabalhando, ela está sempre ligada, né? Existe também a questão do córtex pré-frontal com a congruência ambiental. Sabe o que é congruência ambiental? Congruência ambiental é aquilo assim, ó, isso que está acontecendo aqui não pode fazer parte da realidade. Então o que a pessoa está falando? O que é isso? Bom, vou explicar para você. Você está na praça, aí surge um mágico, e o mágico mexe a cartola, né? Mexe com a varinha lá dentro da cartola e tira um coelho. Seu cérebro pensa assim, ó, isso não pode estar acontecendo, esse coelho não estava aí dentro. Porque é a congruência do ambiente com o que se enxerga, né? Na pessoa em crise de ciúme, né, essa incongruência do ambiente, por causa justamente da atividade do córtex superior, ela olha para o seu parceiro e pensa, não, tu não está fazendo isso comigo, isso não está acontecendo. E dá asas para a imaginação, quase próximo do quadro de crise esquizofrênica. Ela às vezes olha uma cena e imagina essa cena de um jeito que ela teria medo de se deparar, né? Então, tudo aquilo que ela imagina que ela sente medo, ela percebe o parceiro fazendo. E aí vem uma reação emocional imensa, porque o cérebro encharca de serotonina e diz assim, tu tá perdendo as coisas que tu tem, que te proporcionam viver. E aí lá vem um excesso de dopamina que diz assim, ó, busca de volta, motivacional, vai pegar, carga de locomotiva. E aí, zebra certa. Pesquisou-se e entendeu-se que esse momento, ele é uma reação que se relaciona com um medo de rejeição social. O ciúme, o grande provocador do ciúme, ele não é medo que o parceiro rejeite, ele tem medo que todos rejeitem. Então vocês imaginam a sensação, não é aquela coisa, bola pra frente, arruma outro, tá tudo bem. Ou o parceiro trai, a pessoa perdoa e sofre, E não, mas isso é um estado psicológico, um estado emocional, que daqui a pouco tu come um sorvete e passa. Não. É a sensação da morte, é a sensação da perda da ferramenta que te faz sobreviver, porque a serotonina faz isso, eu tenho recursos suficientes para viver, e quando ela faz essa troca rápida e não consegue chegar onde tem que chegar, porque fica só trocando, misturada ainda com uma boa dose de dopamina, ela diz, agora tu vai morrer. Nossa, vi meu parceiro com alguém, ou pensei, vi alguém com a roupa parecida com ele, ou ele não atende o telefone, e aquela circunstância fica muito aumentada, é muito complicado. Então, o que acontece, né? O tálamo, o hipotálamo, todos eles aumentam essas conexões e fazem um quadro de uma crise severíssima de ciúme patológico. E a crise de ciúme patológico tem que ser olhada com carinho pelos amigos, pelas pessoas que rodeiam a pessoa que está em crise, e não é só uma conversa e não é tomar uma cerveja que passa, é cuidados mesmo. De repente até precisa levar o teu amigo para atendimento, sabe? É um estímulo muito extremo. E a coisa pior que fala nesse artigo também, que me chamou a atenção, é que é um estímulo extremo
que vira hábito. Então, às vezes, a pessoa nem chega a ter toda essa cadeia emocional disfuncionada, mas ela se acostuma. Olha, eu sou ciumenta. Tu nem tá sentindo aquilo tudo, mas tu já avisa assim, ó, eu sou ciumenta. É isso, não faz porque eu sofro. Então, gente, sintomas de toque, sintomas de rejeição e fobia social, e vem sempre de quadros de rejeição, às vezes lá da infância, que precisam ser revertidos. O que acontece? Quando a gente está falando de ciúmes psicóticos, que são esse quadro tão sério e tão grave, tem que tratar com um psiquiatra, tá? Com farmacológicos, com remédio mesmo, a pessoa sofre demais, a outra pessoa vira refém, aquilo começa a virar uma bola sem fim, um negócio abissal assim, e a gente precisa ter esse cuidado, tá? Quando a gente fala no tratamento psicológico, nesse sentido, o que é que a gente vai fazer? Bom, nossos parceiros psicólogos, né, estão por aí, graças a Deus, próximos do ateliê, para ajudar nisso. Enquanto neurociência, o que é que pode fazer com o ciúme? A neurociência tem algumas formas de trabalhar isso, também em terapia cognitivo-comportamental, que ela aumenta, né, o repertório comportamental. Ela começa a trabalhar para aumentar a capacidade do indivíduo de aguentar esse rojão. Por exemplo, incentiva lá, ó, deixa o teu esposo ir pro futebol com os amigos e não liga. Aí passa uma hora e meia daquela saída, aí eu preciso ligar, bom. Se tu precisava ligar em 1h30, agora nós vamos te treinar para que tu ligue depois de 3 horas. Ah, mas eu vou sofrer, eu vou ficar ansiosa. Vai. E esse treinamento de ficar ansioso e respirar fundo e ler um livro e tentar fazer outra coisa é o início do trabalho de aumento do repertório comportamental. Então é aquela provocadinha, mas inocente, né, que não vai causar um problema, um transtorno, desencadear uma crise aos poucos, né? É que nem o toque. Ah, eu preciso passar álcool em cima da minha mesa a cada 2 horas. Tá. Então, a partir de hoje, tu vai passar álcool em cima da tua mesa a cada 4 horas. Ah, mas como assim? Tu vai aguentar mais 2 horas. Não, mas daí eu vou ficar ansioso, os germes vão me pegar, eu vou me sujar. Vai aguentar. E assim progressivamente, até 6 horas, até 8 horas. E isso vai trazer o aumento do repertório comportamental. Daqui a pouquinho, com aquela provocação, aquele pingo de cortisol, aquele pouco estresse, vai aumentando a necessidade de tempo. E, gente, na terapia com o psicólogo ou mesmo com o neurocientista, é preciso lembrar sempre, né, das nossas crenças disfuncionais. Essas são bem sem vergonhas, tá? A percepção de si mesmo e do seu cônjuge. Cara, quem é que tá contigo? Vem cá. Ele pode ficar longe de ti? Ou ele vai ficar longe de ti? Ou ela vai ficar longe de ti por meia hora? Em meia hora ela vai te aprontar para te ferir profundamente pro resto da vida. Quem que tu escolheu? Outra, qual a tua imagem de ti? Né? Como eu me enxergo? A gente já sabe, pelo que foi falado antes, que existe ali um medo de rejeição, uma questão social, mas é questão conjugal. Eu basto para o meu cônjuge, eu basto para o meu companheiro, eu basto para minha companheira. É essa conversa que precisa existir. Ai, mas ela sempre me trai. Cara, larga. Tu vai sofrer, tu vai sofrer um monte quando ela te largar e pronto. Ah, mas eu não consigo, eu vou morrer. Aí você vai fazer com que esse aprendiz perceba e entenda que vai doer, mas não vai morrer, né? Que a gente vai aumentar aquela possibilidade, aumentar, e que essas idas e voltas, essas traições em momentos serenos, elas fazem sofrer mais e alongam um quadro em que a gente também precisa se empoderar e dizer, só um pouquinho, até aqui beleza, a partir disso tem limite. Porque lembre, né, o ciúmes patológico, ele tem uma reação toda abstrata que está fora da realidade. Então, o parceiro ou a companheira não é um sem vergonha.
É a pessoa que acaba criando situações imaginárias que ela já não sabe mais se ela está imaginando ou se de fato é real. Então, o cingulado anterior, né, que é uma parte do cérebro que faz a contenção das reações, ele fica plenamente ativado em crise de ciúme. Gente, é coisa triste de ver, viu? E a gente tem que se cuidar. Quando a gente coloca a ocitocina nessa brincadeira, que é um outro hormônio, ela aumenta o vínculo entre o casal. E algumas terapias usam esse aumento de ocitocina justamente para fazer isso. Só que veja bem, se tu tem todo aquele disparo cerebral, né, com os hormônios usuais ali, a serotonina maluca que não consegue chegar onde chega, a dopamina estimulando a tomar uma atitude para recuperar o que pensa que está perdendo, e tu jogar ocitocina na jogada que aumenta o vínculo entre esse casal, pode ser extremamente explosivo, né? Então, na verdade, muitos neurocientistas são contra botar essa ocitocina na jogada, porque não é momento para aumentar o vínculo. Eu vou com eles, tá? Daqui a pouco alguém entende que sim, vamos aumentar o vínculo, vai ter uma relação de confiança melhor. Respeito, show de bola. Mas não consigo entender uma lógica ali. Então, observa o seu parceiro, observa você mesmo, usa a autorreflexão, vai para frente do espelho e olha para ti. Meu companheiro ou minha companheira está comigo por quê? Analisa teus pontos fortes, analisa os pontos fortes dele e perceba. Perceba o que é um ciúminho saudável, que fica bacana, né? Um estímulo de saudade, um estímulo de um comportamento positivo para conquistar, para deixar perto. Uma saudade que motiva uma ligação, uma coisa corriqueira, ou uma dor profunda. Fiquei 3 horas longe dela, o que ela está fazendo, o que está acontecendo? Será que é uma pessoa tão sem caráter que vai ficar longe de mim 15 minutos e já vai fazer uma desgraça? Então isso. E colegas e queridos parceiros psicólogos, cuidado, porque quando o paciente diz me sinto morrendo, não vivo sem ela, está saindo de perto de mim o motivo de eu viver, são necessárias intervenções às vezes um pouco mais fortes, ajuda dos parceiros e colegas psiquiatras também. Quando a gente gosta, a gente cuida. O Ateliê do Cérebro, fazendo neurociência, pedagogia, psicopedagogia fora da caixinha, tem muita parceria, muita parceria. Tudo que for mental, tudo que sair dessa caixa mágica, nossa super caixa de ferramentas, nos interessa. Se a gente consegue trabalhar, que maravilha, todo mundo sai feliz. Mas a gente sabe que tem áreas que eu preciso de um psicólogo, que tem áreas que eu preciso de um psiquiatra, tem horas que eu preciso de um neuropsicólogo, de um neurologista, enfim. Gente, a nossa caixinha tem falhas, somos humanos. O que é legal? É a gente conseguir entender, é a gente conseguir enxergar e a gente conseguir intervir para viver melhor. A gente só quer ser feliz, né? Se precisar de uma ajuda, vem conversar.